está aqui. Atrita-se um bastão com a lã, de modo que esse bastão adquire carga positiva, representado pela figura. Ótimo. Aproxima-se então o bastão de uma esfera metálica com o objetivo de induzir nela uma separação de cargas. Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4 elétrons. 1, 2, 3, 4 prótons. Olha só. Aqui ficou carente em 4 elétrons. Aqui ficou com excesso de 4 elétrons. Então, parece que inicialmente a minha esfera era neutra. Né? Neutra. Essa situação é mostrada na figura. Pode-se afirmar que o campo elétrico no interior da esfera olha a maldade, fez uma coisa e toda, e polarizou, e chegou um bastão aqui perto, e atritou esse bastão com a lã, e fez esse bastão ficar positivo, e eu não quero saber. O campo no interior da esfera é sempre zero. Isso aqui é blindagem. Blindagem. Agora vocês viram por que eu coloquei trechos lá de reportagens, né? Trechos lá de filme, porque se tem uma ou coisinha que cai, essa tal da blindagem eletrostática. Falar do interior aqui como sendo, falar do campo elétrico no interior, beleza? Então, vai ser diferente de zero? No interior, não. Diferente de zero? No interior também? Não. Então risca isso aqui. Nula apenas no centro, enquanto você estiver dentro da esfera. Tá certo? Dentro da esfera. Enquanto você não afastar da superfície, né, não muda, é zero. E D só pode ser nulo em todos os lugares. Em todos os lugares dentro da esfera. Beleza? Em todos os lugares dentro da esfera. Isso é muito cobrado, galera. Muito cobrado. Vocês viram aí, né? Caiu de novo. Certo? Então, fechou. Próxima questãozinha é a questão 6, ainda propostas. Ainda questão proposta. Fala de uma coisa interessante aí, ó. O que não é interessante em física, né? Então, aumentou. Isso aí. Essa questãozinha teórica, por isso que eu mostrei bastante aplicativos lá e o que estava acontecendo com com as linhas, para tomar. E para que serve as linhas aí, a aplicação das linhas aí? Para que servem as linhas? As figuras a seguir mostram as linhas de força de campo, linhas de força ou linhas de força do campo, tá? Tanto faz. Eletromagnético criado por um sistema de duas cargas pontiformes. Ou seja, eu não estou nem aí com o sinal, com as dimensões, perdão, quando eu falo pontiformes, não a dimensão, não quero saber o tamanho. Aí eu tenho essa daqui, essa figura 1, que mostra a linha saindo. Se está saindo, que carga é essa? Positiva. Saindo e entrando aqui. Então essa daqui é negativa. Figura 2, saindo, positiva. Saindo também? Positiva. Aí, ó, tá explicado por que tem essas linhas, parece que elas, entre aspas, né, se repelem, né? Parece que elas se repelem, elas não são cargas, né? Por isso que eu falei entre aspas. Então, isso aconteceria se as duas cargas fossem negativas também, Carlos? Sim, aconteceria também se as duas cargas fossem negativas. Ótimo. Mas se você olhar para essa figura 2, o mesmo número de linhas que estão saindo aqui é o mesmo número de linhas que estão saindo do lado de cá. Então essas cargas aqui em módulo, tá? Elas são iguais, tá? Porque tem o mesmo número de linhas, é por isso que eu sei. Viu que é uma questão teórica, não deu informação nenhuma, né? Ela é qualitativa. Aí eu olho para a outra, já não é assim. Veja a quantidade, observe a quantidade de linhas que saem dessa carga aqui, ó. Vou chamar ela de carga A. Sai linhas demais essa carga positiva aqui. E eu vou chamar essa daqui de B. E nem todas, olha que algumas passam direto, olha só. Então nem todas essa daqui consegue absorver, é como se ela não consegue absorver. Então visivelmente a carga A é maior que a carga B. Então tudo que a carga A for possível gerar, por exemplo, o campo gerado pela carga A é maior que o campo gerado pela B.
Então vamos lá. Qual das seguintes respostas é a verdadeira? Letra A. Em 2, beleza, está aqui em 2. Em 2, temos duas cargas negativas. Negativas, não positivas. As linhas saem, né? Então nem precisa ler. B. Em 2 e em 1, as duas cargas aparecem sinais opostos. Em 2 e em 1. Em 2 e em 1. As duas cargas apresentam sinais opostos. Nada podemos dizer sobre os módulos das cargas. Podemos sim. Podemos sim. Se eu observar o número de linhas, eu posso sim. E quem falou que são sinais opostos? São sinais opostos aqui na 1, mas na 2 não. Na 2 são duas cargas positivas. C. Em 2, beleza, em 2 aqui. Temos duas cargas positivas. Ótimo. De mesmo módulo. Ótimo também, né? Mesmo número de linhas. Mas em 1, temos duas cargas de sinais de módulos diferentes. E sinais opostos. Ótimo, sinais opostos. Por que módulos diferentes? Só olhar o número de linhas. Saem linhas demais de A e nem todas conseguem chegar em B, porque B não consegue, não suporta, né? Não tem o mesmo campo. Então, letra C, sem dúvida nenhuma. Mas o que está errado nas outras? As cargas em 1 e 2 apresentam módulos diferentes. Em 1 e 2 não. 2 não. Todas as respostas estão erradas. Ah, não dessa vez. Ok? Então, correta aí é C. Próxima questãozinha, né, que estamos quase excedendo o tempo, é a questão. Calma, não estou enxergando agora. Questão 7. Questãozinha, não parece não, mas ela é teórica. Questãozinha teórica. Depois duas teóricas do Enem, para finalizar e fechar mesmo, ok? Então essa daí. A figura mostra duas esferas carregadas com cargas de mesmo módulo. Beleza, mesmo módulo. Tá. Sinais contrários, já vi na figura, sinais contrários. Mantidas fixas em pontos equidistantes. Ótimo, em pontos equidistantes do O, só do O, hein? Esse aqui que é o centro. Beleza. Considerando essa situação, é correto afirmar que o campo elétrico produzido pelas duas cargas. O que eu posso falar sobre eles? Bem, uma coisa é certa, as linhas aqui é uma maravilha. Elas saem aqui do positivo e vão para o negativo. Como elas têm o mesmo número de linhas, né, se a gente fosse representar aqui. Então tá. Letra A. Não pode ser nulo em lugar nenhum. Em nenhum dos pontos marcados. Bem, aí depois pode ser nulo em todos os pontos, na linha X, só na vertical aqui, X e Y, pode ser nulo nos pontos P e Q, seria a outra linha. Pode ser nulo somente no O, no centro. Bem, então vamos começar por aí. Para ser nulo no O, no centro, elas teriam que ter sinais iguais, ou as duas negativas ou as duas positivas, porque elas iriam, as linhas iriam se repelir, como já vimos até em questões e teorias em vídeos anteriores, né? Agora, se você for parar para analisar isso aqui, o campo que está em Y, aqui, vamos em O. Se eu for pensar na carga, vamos lá, carga A, carga B, carga B. Exercício tranquilo, eu vou querer complicar, né? Vamos pensar na positiva. Ela faz um campo sempre na direção dela. Então, esse aqui é o campo do B. Tá. E do lado de cá, ela vai fazer um campo. Vamos pensar no campo que ela faz em todos os pontos. Vai fazer um campo para cá, apontando para ela. No ponto. Eu vou colocar no ponto, não. Isso aqui quem está fazendo é ela. É azul, tá? Vou parar de representar aqui. Na direção dela. Está apontado para ela aqui. É o campo. E aqui no ponto P, não enxergue a A, hein? Esquece que a A está no meio. A apontando para ela, um vetorzinho menor. Deveria ter feito um vetor um pouquinho menor aqui, mas tudo bem. Agora vamos para outra carga. Ah, pá, acabou, faltou aqui, né? Essa daqui, no ponto C, também faz um campozinho lá apontando para ela. Uma bagunça. Agora vamos pensar na outra. Essa daqui
faz um campo aqui do lado dela. Para onde? Para fora. Tá certo? Para fora. Porque ela é positiva. Mas ele pode ser nulo aqui? Bem, esse campo aqui ele é grande, viu? Acabou que não representou. Ele é bem maior porque está mais próximo dele. Olha o tanto que está longe da carga B, da carga negativa. Então o campo que a carga negativa faz aqui é pequeno. Então não tem como você somar esses dois vetores e achar zero, ok? E aqui em cima? Aqui em cima ele vai fazer um campo indo embora, né? Afastando dele. Então, olha só. Tem como esses dois vetores somados aqui dar zero? Nunca, né? Aqui, a mesma coisa. Não tem como somar esses dois vetores e dar zero. E aqui no centro? Vixe, ainda mais aqui. Também saindo. Vou somar os dois. Aqui, na verdade, vamos lá. Aqui, na verdade, é o campo. No O aqui, ó, é o campo máximo. Tá? Máximo. É onde aqui. Tá tão longe de A, hein? Tão perto de B. Então quer dizer que ele vai fazer um campinho aqui, ó. Saindo aqui em relação a ele, bem pequenininho, também não tem como esse vetor ser nulo aqui. Então não tem como ele ser nulo em lugar nenhum com essa forma como ele distribuiu aí. Então não pode ser nulo em lugar nenhum nos pontos marcados aí. Letra A. Beleza? Tranquilos? Fechou aí. E para fechar com o horário apertado, tá? Opa, vamos pro Enem. Questãozinha aberta do Enem, fechada, né? Questãozinha do Enem aí. Bem, então, durante a formação de uma tempestade, essa é a questão 1. Vou resolver a questão 1 e 2 do Enem, certo? Então, essa questãozinha aqui fala que durante a formação de uma tempestade são observadas várias descargas elétricas, os raios, tá? Até por isso que eu frisei bastante em uma das aulas, que podem ocorrer das nuvens para o solo, quando está de cima para baixo, né? Então é uma descarga descendente, e pode, por incrível que pareça, num número considerável, do solo para as nuvens, ou seja, é uma descarga ascendente, o raio sobe. Ou entre uma nuvem e outra. Ainda pode acontecer entre uma nuvem e outra. Quando você vê uns clarões assim no céu, é de uma nuvem para outra. Agora, quando você escuta o barulhão, amigão, é no chão mesmo, ou do chão para a nuvem ou da nuvem para o chão. Beleza. As cargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas, ok? Que induzem uma polarização oposta no solo. O que ela está querendo dizer? Se minha nuvenzinha lá, tá, ficar com cargas negativas, e é uma quantidade absurda de carga negativa, aí meu chão, vou tentar fazer um chãozinho aqui, meu chãozinho aqui, ele vai fazer o quê? Esses elétrons vão repelir, então meu chão vai ficar o quê? Carente em elétrons. Vai mandar esses elétrons aqui, vai expulsar o do chão. Aí você vai falar comigo e fazer o seguinte, ó. Uai, Carlos, quem que anda? Quem anda? Quem anda é elétron. Então esse raio aqui desce. Oh, que raio estranho. Ele desce. Se acontecer o contrário, se a nuvem perder elétrons e ficar positiva, ela vai forçar, ela vai induzir no solo, no chão aqui, uma polarização negativa. Aí, nesse caso, o raio sobe. Porque o raio ele vem de onde tem elétrons em excesso, ok? Então o que acontece? Vamos lá. Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do quê? Letra A. Toda hora fala campo magnético, né? Mas chegou a vir aqui, né? Campo magnético. Não tem nada, relação nenhuma com o campo magnético da Terra. Nós estamos falando de carga, né? De carga, ok? Então não tem nada a ver com campo magnético. Corrente elétrica, oh beleza, não estudamos isso ainda. Corrente elétrica gerada dentro das nuvens, viajou, tá? C. Resistividade elétrica, piorou, também não estudei isso. Resistividade elétrica depende do material com que é feito um determinado condutor. Nossa, tem que ir aqui saber a composição, né? Em cima de uma cidade poluída, então ia dar um trabalho danado. D.
saber a constituição da nuvem. Não, a resistividade elétrica está relacionada com o material e é muito associada a condutores, tá? Condutores ou isolantes, não tem relação nenhuma com nuvem. B, campo elétrico entre as nuvens e a superfície. É, campo elétrico entre as nuvens e a superfície, porque cria aqui polos diferentes. Fica uma região carente em elétrons, uma região com excesso de elétrons. Então é como se fosse meio que assim, forçando a barra aí. Nem tanto. Um campo elétrico uniforme. Então, dentro de um campo elétrico uniforme, ninguém quer ficar. Por quê? Pode ocorrer aqui uma descarga elétrica. Só se você estiver dentro de um carro, hein? Se você estiver dentro de um carro aqui, entre a nuvem e o chão e o solo aqui, é um lugar muito seguro, ok? Então, o correto é campo elétrico entre os dois, mas por que não a letra E, força eletromotriz? Vou falar sobre isso, mas vai demorar pra caramba. Força eletromotriz induzida está relacionada com a letra A, tá? Com a letra A. Só existe força elétrica induzida quando existe campo magnético. Então a A cancela com a E, ok? E B eu não estudei, C eu não estudei, mas isso não justifica que eu não possa marcar essas alternativas, tá? Corrente elétrica gerada dentro, você está sugerindo que a nuvem é uma espécie de bateria, consegue acumular cargas e corrente elétrica, a gente vai entender que para cargas movimentarem dentro da minha nuvem ou de qualquer lugar, tem que ter uma diferença de energia. E, no princípio, está todo mundo com a mesma energia aqui, tá? E resistividade tem a ver com material, ok? Para finalizar de verdade agora, última questãozinha, questão 2 do Enem ainda, ok? Bem, galera, o negócio é o seguinte. Só que antes de resolver essa última questãozinha do Enem, deixa eu falar um pouquinho sobre eletroscópio. Aí a questão vai ficar tranquila de resolver. O eletroscópio é isso aqui, ó. Ele é uma hastezinha com uma esfera, né, oca na extremidade aqui, ok? Isso aqui tem, às vezes tem ou não. Geralmente isso aqui fica até em laboratórios de verdade, de física. Isso aqui costuma ficar até do lado de fora, solto. Você que aproxima, como se fosse uma varinha, você aproxima assim. Aí tem esse motorzinho aqui que vai girar através dessa correia, vai transferir movimento para essa polia. Essa polia vai, vocês vão ver aqui que vai dar para visualizar. Essa polia vai transferir para a esfera de cima, ok? Aí a esfera de cima vai ter uma polia girando aqui, só que ela girando, ela tem uma borrachinha, né, um material que vai passando na esfera. E à medida que vai passando na esfera, vai eletrizando. É uma forma de você eletrizar por atrito. Quer ver? Observe o funcionamento aqui, ó. Tem a polia de baixo, né? Tem uma correiazinha. Essa correia fica passando e atritando. Então, à medida que ela fica passando, ela vai tirando os elétrons. Olha os elétrons saindo, ó. Quer ver? Vamos parar isso aqui. Eu quero que vocês observem o seguinte. Vamos dar um pause aqui. Ele vai passando, atritando, vai arrancando os elétrons. Só que aí, aqui, ó, vai acumulando. Então, ele vai tirando os elétrons e mandando para onde? Mandando aqui para baixo, ó. Então, a correia passa, tira os elétrons. Tira os elétrons dessa estrutura aqui, ó. Não ficar estranho. Não estou entendendo, não, cara. Não, a correia passa dessa estrutura. É tudo metal, tudo condutor. Aí ele passa aqui, arranca os elétrons e traz para cá. Essa região, essa lateral aqui, ó, tem elétrons. A outra é carente. Então traz os elétrons para cá e vai acumulando. Tudo aqui tem um contato elétrico, ó. Os elétrons vão passando, vão enchendo isso aqui, vai acumulando aqui. Aí quando esse aqui fica muito negativo e esse aqui fica muito positivo, essa bolinha esfera menor, com excesso de carga negativa, e essa grandona com falta de carga negativa, o que acontece? Pula uma faísca. Pula uma faísca de onde? Do elétron para a esfera maior, ok? Vamos zerar isso aqui e vão liberar de novo, você vai observar, ok? Então, começa a tritar, arrancando os elétrons, veja os elétrons saindo, vindo para cá, indo para a esferinha menor. Acumulou? Tem a faísca lá. A faísca manda os elétrons para lá de novo. Então, a faísca, o meio passa a conduzir a eletricidade. Por que o meio passa a conduzir a eletricidade? Tem uma diferença de carga tão grande, que é igual o princípio do raio, né? Tem uma diferença de carga tão grande que rompe a resistência do ar. Então ele consegue atravessar o ar aqui, fazendo essa faísca. O que é essa faísca? Bem, a luz que você enxerga
é a ionização do ar, ok? O barulho é a expansão do ar, ok? Então, no raio é a mesma coisa? É, mesma coisa. Aquele clarão que você observa é que é tanta energia que ele ioniza os elementos do ar. E essa ionização, essa movimentação de elétrons entre uma camada e outra, libera energia, fótons de energia, né? Quantidades de energia. Então, essa energia não é uma frequência que a gente enxerga, não é uma frequência dentro da luz visível, né? Então, o clarão, que é o relâmpago, é a ionização do ar. E o barulho, que é o trovão, é a expansão do ar. É uma movimentação tão grande, que é uma expansão tão rápida, que acontece isso. Então, isso aqui, na verdade, nada mais é do que uma eletrização por atrito. A correia vai tirando elétrons lá da esfera maior, vai conduzindo para a esfera menorzinha, ok? Aí acontece uma grande diferença de carga, solta-se uma faísca. A próxima questão vai falar um pouco sobre isso, ok? Tem várias outras coisas que eu posso explorar aqui, tá? À medida que eu vou aqui, ó, eletrizando, né? Vou eletrizando esse sistema aqui, ele vai mandando elétrons para lá. Imagina cada fiozinho desse aqui, ó. Vamos começar de novo. Ó, vamos começar de novo. Imagina cada fiozinho desse aqui, ó, eletrizando com cargas de mesmo sinal, repulsão. Então os fiozinhos vão repelindo, um vai repelindo o outro, tentam ficar o mais distante possível. A configuração aqui é de quê? De uma esfera, né? Seria ele tentando ficar o mais distante possível. Vamos ver uma outra possibilidade aqui. Agora aqui já é diferente, gente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou eletrizar. Lembra que aqui estava ficando cargas positivas acumuladas na esfera maior? E a esfera menor estava ligada aqui no cabinho azul e ficando negativa? Então, essa telinha do lado direito vai ficar negativa e a telinha do lado esquerdo vai ficar positiva. Então, vamos lá. Vai eletrizando, vão se atrair, né? Negativa do lado de cá, positiva do outro lado. Então, vai criar uma atração aqui. Mas lembra o quê? Lembra o campo elétrico, né? Lembra o campo elétrico, né? Isso aí, ó. Essa daqui, vamos ver o que acontece aqui. Ele está ligando só a parte de cima, que é a parte positiva. Então ele vai fazer, parecendo uma gaiolazinha, uma estrutura metálica, vai fazer ela adquirir a estrutura externa, vai adquirir carga positiva. E vai ficar uma hastezinha dessa, vamos lá de novo, olha lá. Cada hastezinha, né, como fosse um eletroscópio gigante, vai ficar um atraindo o outro. Né? Dá certo porque está ligado na estrutura externa, onde as cargas se acumulam. O interior aqui, se você medir o campo aqui dentro desse círculo, tá? Você vai encontrar campo zero. Vocês viram que tinham várias questões falando sobre isso, ok? Vamos tentar uma outra configuraçãozinha aqui. Agora, eu não vou ligar a esfera menor na parte negativa, não. Vou ligar a esfera maior na menor. Tá? E tem uma bolinha de ping-pong aqui, ó. Então, à medida que eu vou eletrizando e chego esse carinha aqui perto, né? Ele tá neutro, com certeza tá neutro, né? Aí, esse aqui fica positivo e atrai esse outro aqui, ok? E o que acontece? Há uma atração, beleza? Olha lá, é como se fosse um pêndulozinho, né? Como se fosse um pêndulo. E aí, a outra situação aqui, ok? É uma situação, né? É uma situaçãozinha que eu tenho a parte de cima, que está ligada às esferas menores, ligada na parte positiva. Lembra que aqui ficava positivo. E as partes de baixo, né? O que acontece? Elas são ligadas na parte negativa. Negativa que é sempre representado pelo azul. Então vai dar uma diferença de carga. Vamos ligar para ver? Como vai dar uma diferença de carga, vai movimentar. Então em cima está positivo e aqui embaixo está negativo. Por isso que atrai. Aí atrai. Quando encosta, descarrega. Aí ele repele, né? E fica nessa coisa. Por isso que ele fica oscilando aí, né? Então, vamos voltar aqui. Opa, vamos zerar. Então ele vai ficar aí indefinidamente, né? Porque ele vai. Na hora para, né? Ele descarrega completamente e para. Então eu eletrizo ele. Aqui embaixo está negativo, por isso que um atrai o outro. Quando encosta, repele.
né, descarrega, aí é atraído de novo e fica essa oscilação toda aí. Essa questãozinha, ela fala sobre em museus de ciências. Em museu de ciências, cadê? Em museus de ciência é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van der Graaf, figura 1, né, é um exemplo, como atestam as faíscas, né, da figura 2. Sim. Na figura 2 tem faíscas aqui, ó, que ele produz. Então há uma produção aqui, né? Falei pouco de gerador, hein? Bem, o experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento, né? O gerador em funcionamento, ou seja, o gerador carregado, ou seja, o gerador prestes a liberar uma descarga dessa daqui, né? Então, se aproxima com a mão uma lâmpada fluorescente, como a figura 3, tá? Bem, o que que acontece, né? Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, você está segurando ela, não está ligada na tomada. Ela brilha por breves instantes, né? Ela chega a acender. Muitas pessoas pensam que é o fato da descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação da figura 2, né? Figura 2 aqui, ó. No momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará. Então a descarga não tem que ser na lâmpada, né? Você ia até tomar um choque. Apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. E eu também acabei de falar. Então não há uma descarga elétrica na lâmpada. Mas se você aproximar ela dessas duas esferas que estão eletrizadas, como que eu sei disso? Olha a descarga aqui, ó. A grandeza física associada ao brilho instantâneo, né, da lâmpada fluorescente, por estar próximo à descarga elétrica, é o quê? Carga elétrica, campo elétrico, corrente elétrica, capacitância elétrica ou condutividade. Essa questãozinha do Enem, hein? Bem, a única coisa que pode fazer com que existe em volta de esferas é campo. A única coisa que modifica o campo, isso aqui ó, é numa escala muito pequena, uma descarga elétrica, um raio. Então, o que nós respondemos na questão anterior? Lá, que o que acontecia lá na nuvem, né, na minha nuvem lá quando ela acumulava elétrons, né, era justamente o que ocorria entre a nuvem, né, e o solo, era justamente entre eles existe um campo elétrico. Por isso que vai existir uma descarga, né, e o raio vai descer, né, porque só quem anda é elétrons, né, descer. Então é campo elétrico. Tá vendo que o Enem ele muda o jeito de pedir a grandeza, hein? Ele adora pedir essa grandezazinha aqui. Tranquilos? Bem, isso aí encerra então uma uma bateriazinha de exercício aí, hein, galera? E agora a gente continua nas lives. Bons estudos para todos.